Você tem fé? Você tem certeza que tem fé? Se não, vejamos. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus e com Deus. A fé torna o ser mais forte, o capacitando a suportar as adversidades, nos equipando para viver uma vida que agrade ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia, quando ouvimos a palavra, quando deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a nossa fé é aumentada, nós conseguimos ver muito além, mais além do que o natural. Vemos o sobrenatural de Deus em oração. Deus se manifesta através da fé. Sem fé, nada podeis fazer. Você realmente tem fé? Ou você pensa que tem fé? Em Romanos 10:17, a palavra diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você não ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, você não tem como aumentar a sua fé. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, a palavra diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos que viver de fé e não pelo que vemos, porque Deus é o Deus do impossível. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Palavra em Efésios 2, versículos 8 e 9. Quer saber mais? Em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando se tem fé verdadeiramente, se crê no milagre, mesmo que não veja possibilidade alguma. A fé é a certeza do que vai acontecer. Em Mateus 17:20, a palavra diz: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Quem disse foi Cristo. Nada será impossível. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, que é bem pequeno, peça a Deus essa fé. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus respondeu em Mateus 21:21. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Foi o próprio Cristo quem disse. Em Hebreus 11:6 a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tem fé, não agrada a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Percebeu? Mateus novamente, Mateus 9, versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Percebe? A doença é proveniente do pecado. Em Tito 1:2, a palavra diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Mais uma palavra de fé em 1 Pedro 1:9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Claro que tem mais. A palavra fala muito de fé. Em 1 João 5:4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. A palavra fala muito de fé. E a fé só é aumentada quando você ouve essa mesma palavra. E a palavra vai falando sobre fé.
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 5. E tem mais. Em 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A palavra vai falando de fé e vai aumentando a fé de quem ouve. Efésios 6, versículo 16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E olha que o maligno existe. Em Gálatas 5:5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Em Tiago 1:3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Fechando então, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não tem como agradar a Deus sem fé. Se você não tem fé, você não chegará a Deus. Fé é crer, e a fé só é aumentada quando você ouve a palavra e você vai realmente servir ao Deus vivo. Que a sua fé aumente, que a paz que excede a toda a compreensão humana esteja com você e em você, no seu corpo, na sua alma, no seu pensamento, no seu espírito. Que a paz que excede a compreensão humana esteja efetivamente com você. Que a paz de Jesus e o amor dele estejam nos nossos corações. Fé, muita fé.